Oi, gente, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai trabalhar com a nossa primeira aula de genética sobre conceitos básicos. Então, é isso. Oi, gente, então vamos lá, nossa primeira aula de genética, a gente tem que começar bem do início. Olha só, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: tem uma outra aula lá no nosso canal que fala sobre ploidia, cariótipo e genoma, que é muito importante para vocês entenderem isso aqui, tá lá na pasta de citologia, tá? E aí a gente precisa entender assim, eu tenho um espermatozoide que é haploide e um óvulo que é haploide. Se essas duas células são haploides, de cada tipo de cromossomo, então vamos pegar uma célula humana, nós temos 46 cromossomos, são 23 tipos de cromossomos. Só que desses 23 tipos, eles estão organizados em pares. Um veio da mãe, o outro veio do pai. Então, ó, o meu pai me deu 23 cromossomos, que poderiam ser 23X ou Y, tá? 22 autossômicos mais o X ou o Y. A minha mãe só pode ter dado, tanto para o menino quanto para a menina, os 23 cromossomos com o X. E aí a gente consegue construir um zigoto, e esse zigoto ele vai apresentar uma característica, ele é diploide. Quando eu digo que uma estrutura é 2N, ela tem cromossomos aos pares. Então aqui de cada tipo de cromossomo eu vou ter um par. Então nós vamos ter aqui nessa célula 46 cromossomos, sendo um X, o outro Y, ou X e X, tá? O que eu quero que vocês entendam? Desses 46 aqui, 44 são cromossomos autossômicos e 2 são cromossomos sexuais. Então, em outro momento, a gente vai trabalhar com as heranças relacionadas aos cromossomos sexuais. Agora, o nosso interesse vai ficar primeiro nas heranças autossômicas. Então, os 44 cromossomos que não são sexuais são autossômicos. E esses 44 cromossomos autossômicos, eles ocorrem aos pares. Então, o que nós temos aqui, primeiramente para começar, é um par de cromossomos homólogos. Quando eu digo que eles são cromossomos homólogos, eu quero que vocês entendam que esse homo aqui vem de igual. Então, eles são do mesmo tipo, do mesmo tamanho, e se eu vier buscar uma informação, por exemplo, para a cor da minha pele aqui, eu tenho um lugarzinho aqui correspondente com o mesmo tipo de informação, ou seja, com informação para a mesma característica. Então, primeiramente, a gente tem que entender assim: eu tenho pares de cromossomos homólogos, tá? Onde nesses cromossomos existe um lugar. Existe um lugar nesse cromossomo. E esse lugar do cromossomo, a gente acaba chamando esse lugar de locus. Então, o locus ou loci gênico é o lugar ocupado pelo gene, tá? Então, esse trechinho de DNA que está aqui dentro, essa sequência de bases nitrogenadas, ela corresponde ao gene. O gene é um trecho de DNA contendo informação. Então, vamos ver se você me entende. Na hora de buscar informação para uma determinada característica, eu posso vir no locus do cromossomo que veio do meu pai ou no locus do cromossomo que veio da minha mãe. E aqui nesse locus existe uma sequência de bases nitrogenadas, e essa sequência de bases nitrogenadas corresponde ao gene. É ela que tem informação. Só que o que acontece? Os locus eles são correspondentes porque esses cromossomos eles são homólogos. Então, se eu vier buscar, por exemplo, a cor da minha pele aqui, eu vou buscar a cor da minha pele do outro lado também. E aí esses genes podem ter sequências de bases iguais ou podem ter sequências de bases diferentes. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai trabalhar com o gene, as variações do gene nós chamamos de alelos. Então, os alelos são variações de um mesmo gene, ou seja, sequências de bases diferentes, que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e por isso determinam as mesmas características. Então vamos supor que eu dissesse assim. Vamos pegar uma situação hipotética aqui, onde eu trabalhasse assim. Vamos trabalhar com a cor da pele humana. E eu digo a você que o gene azão determina que a pele seja normal, e te digo que o gene azinho faz com que a pele seja albina. Eu não consigo produzir o pigmento. Então veja se você me entende. Esses dois genes seriam alelos. E esses genes sendo alelos vão ocupar o mesmo locus em cromossomos o quê? Homólogos.
Só que os alelos que eu tenho podem ser iguais ou diferentes. O meu pai e a minha mãe podem ter me mandado a mesma constituição genética para esse loco ou uma constituição diferente. Então veja se vocês conseguem me entender. Quando eu trabalho com a carga genética de um indivíduo, eu estou dando o seu genótipo. Então vamos lá. Quais seriam os genótipos possíveis aqui para essa característica que nós estamos trabalhando? Então veja se vocês conseguem me entender. Como os genes vão estar aos pares, poderia ser que eu fosse azão, poderia ser que eu fosse azinho, ou poderia ser que eu fosse azão ou azinho. Aí o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai trabalhar com as heranças genéticas, o primeiro tipo de característica que a gente trabalha é com dominância completa, onde um gene é dominante e o outro gene é recessivo. Então vamos considerar aqui que o gene azão, ele vai estar sendo o gene dominante e o gene azinho vai estar sendo o gene recessivo. Aí o que eu quero que vocês entendam? Vamos recapitular. Eu tenho pares de cromossomos homólogos contendo locos que possuem os alelos que determinam as mesmas características, né? Tipo cor da pele aqui. Eu tenho o alelo dominante e o alelo recessivo. Os alelos ocorrem aos pares. Só que o alelo dominante, ele se expressa em homozigose e em heterozigose. E o alelo recessivo só se expressa em homozigose. Então vamos organizar. Esse indivíduo aqui, azão, ele é um indivíduo que nós vamos chamar de homozigoto dominante ou puro, porque os alelos são iguais. Isso significa que o óvulo e o espermatozoide trouxeram o mesmo alelo aqui para esse indivíduo. O azão e o azinho, eles são alelos diferentes. Esse indivíduo é chamado heterozigoto ou híbrido, porque ele tem variação alélica, os alelos não são idênticos. E esse outro indivíduo aqui é homozigoto, mas ele é homozigoto recessivo. Então vamos recapitular aqui. O azão determina o fenótipo. Fenótipo é a expressão da característica, tá? A expressão do caráter não necessariamente depende apenas dos genes. Depende dos genes, mas também vai depender do meio ambiente, da interação com o meio. Então, o genótipo mais o meio, eles vão gerar quem? A expressão do caráter, que é o fenótipo. O fenótipo pele normal aqui está sendo determinado pelo azão e o fenótipo pele albina está sendo determinado pelo azinho, que é recessivo. Como o azão é dominante, ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Esses dois genótipos aqui, azão e azão-azinho, esses indivíduos todos eles vão apresentar pele normal. Por que pele normal? Porque este gene azão, ele é dominante. Somente este indivíduo aqui, ele vai apresentar o fenótipo para a pele albina, tá? Então vamos ver se a gente entende. Nós vamos ter 23 cromossomos vindo do pai, 23 vindo da mãe. Existe o par sexual e os pares de autossômicos. Os autossômicos têm aqui os locos, que carregam os alelos, que são variações de um mesmo gene. O gene é trecho de DNA contendo informação. O meu genótipo, se for Bzão, os alelos são iguais. Então eu vou ter um indivíduo homozigoto. Czão, os alelos são diferentes. Eu tenho um indivíduo heterozigoto. O que eu preciso lembrar? O que eu preciso lembrar de novo aqui de vocês? Que o gene dominante se expressa em homozigose e heterozigose e o gene recessivo se expressa apenas em homozigose. Só que aí, gente, eu preciso que vocês entendam algumas características, como, por exemplo, a norma de reação. Imaginem duas plantas que são geneticamente iguais, uma clone da outra. Uma pega mais sol, outra pega menos sol ou não pega sol. Elas vão expressar características diferentes. Isso está dentro da norma de reação. A norma de reação compreende aqueles fenótipos possíveis para o mesmo genótipo, os limites de máximo e mínimo da expressão de caráter fenotípico daquele indivíduo. Por exemplo, se eu pego mais sol ou menos sol, o meu fenótipo muda, mas o meu genótipo ele é preservado, porque ele não vai sofrer alteração. Mas a interação com o meio vai fazer com que a gente tenha essas situações. Ainda existem outros conceitos como penetrância, expressividade, que a gente pode tocar no assunto. Por exemplo, expressividade é o grau de expressão do gene. Tem pessoas que têm o gene para ter polidactilia, que é mais de 5 dedos na mão. Tem gente que tem só um cotoquinho, tem gente que tem o dedo todo, então foram graus de expressão diferentes para aquele gene. Isso é expressividade.
E nós vamos ter também a penetrância. Quando eu digo assim, esperava que 80% manifestasse aquela característica ali naquela população. Se o esperado foi obtido, eu digo, ó, minha penetrância foi completa. Se não, eu digo que a penetrância foi incompleta. Gente, para pegar material sobre esse assunto, apostila teórica e questões, assina lá o nosso site, tá? Ó, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre conceitos básicos em genética. Então, ó, beijão!